Fala galera, então vamos fazer hoje uma aliança toda em brilhante de 2 pontos, ok? Eu vou abrir a visão frontal, vou marcar o diâmetro do meu dedo. Para isso, eu vou medir aqui, ó, ring, venho no comando ring size. Esse é um plugin que eu estou utilizando que é o Grasshopper Gold. Vou na tabela Brasil, medida brasileira. O tamanho, eu vou querer utilizar o tamanho 17. Então eu já tenho a medida 17 e peço para ele criar. Criei. Vou na visão lateral, 2 cliques no front, passo para a visão lateral e agora eu vou trabalhar o perfil do nosso anel. Eu vou desligar o grid, pressionando F7, criei o grid, agora eu vou criar o perfil do anel. Ferramenta de linha e vou começar. Vou utilizar aqui, ó, o Layer Default. Vou querer colocar 0.6. Vou aproximar. 0.6. Vou descer com 0.3. Vou colocar um espaçamento de 1.8. E vou subir 0.3. 0.3. Shift. Clico. Para a visão para o lado, eu vou digitar agora 0.6 novamente. E para baixo, uma espessura de 1.7 milímetros. Enter. Agora eu quero marcar essa posição. Eu vou utilizar o Smart Track. Vou parar um pouquinho o mouse em cima do ponto. Vocês conseguiram perceber que ele já passou de preto para branco, o pontinho, e agora ele vai criar essa linha de apoio. Quando chegar nessa posição, eu volto aqui, ó, já marquei também as duas medidas. Clico, vou lá em cima e finalizo o objeto. Eu posso fechar aqui, tá, trazendo essa linha, ou eu posso vir aqui em Close e ele fecha automaticamente. Agora eu vou trazer esse perfil para esse quadrante. Para isso, eu vou mudar para a visão de perspectiva. Vai ficar mais fácil da gente visualizar. Vou pressionar novamente o F7 e vou trazer esse perfil para o quadrante superior. Seleciono o objeto, Move. Eu vou pegar pelo Snap, Mid, que ele vai ter que estar ligado, e o Snap quadrante, que também vai ter que estar ligado. Cliquei no Mid, quadrante superior. Vou desligar agora o Smart Track para não me atrapalhar. E vou usar o comando Sweep 1. Vou mostrar para vocês dois caminhos. Surface Creator, Sweep 1. Ou Surface Sweep 1. Meu trilho, que é a medida do meu anel, e o perfil que vai correr. Quando eu falo correr, ele vai tomar essa forma do anel. Selecionei. Como eu só tenho um perfil, eu posso digitar Enter, Enter, Enter. Eu não preciso prestar atenção nas informações que vão ser passadas. Enter, direção. Não preciso me preocupar com isso agora. Eu só tenho um perfil. Enter. Ele vai me mostrar a forma. Como eu só tenho um perfil, ele já fechou o anel. Não preciso me preocupar nada com essa informação aqui. Eu posso só dar OK ou dar novamente um Enter. Acabei de criar um anel. Botão direito, em cima da perspectiva, ou nessa setinha. E vou colocar agora, ó, a visão Shaded. Ele vai ficar preenchido. Está aqui. Esse já é o nosso anel pronto. O que eu vou fazer? Ele tem todas essas linhas, que são linhas de criação. Tá? Eu vou diminuir, ele tem todas essas linhas, que são linhas que eu vou editar e eu vou diminuir essas linhas, essas
ele tem todas essas linhas, que são isocurves, são linhas de visualização. Eu seleciono o objeto, venho em propriedades. Se ele não estiver aparecendo aqui na aba direita, é só clicar aqui em cima em propriedades, ele vai aparecer aqui. Eu venho em isocurve density, eu vou tirar essa densidade, ele vai ficar com a densidade mínima. Pronto. Agora eu tirei essa densidade. Próximo passo é colocar as pedras dentro dessa área cavada. O que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu venho aqui em Explode, eu vou clicar com o botão direito, que é Extract Surface, porque eu quero extrair essa curva. Selecionei Enter. Ela está separada. Para facilitar a nossa visualização, eu vou trocar de layer. Change Object Layer. Cliquei com o botão direito em cima do layer que eu quero. Venho com o botão e Change e troco ele de layer. Até aqui, eu estou com 2 layers diferentes. Eu vou criar um caminho onde eu vou colocar as pedras. Para isso, eu vou usar o comando Curve from Objects. Eu venho e vou extract uma isocurva. Eu vou criar uma curva em cima dessa superfície. Eu vou pedir para selecionar essa superfície e vou marcar aqui o midpoint. Lembrando, o midpoint tem que estar ligado aqui embaixo nos OSNAPs. Clico, ele vai criar, aqui ele vai continuar criando. Finalizar é só dar Enter. Finalizei o comando. Agora eu vou colocar pedras em cima dessa linha. De novo, utilizando o plugin Grasshopper Gold, eu venho aqui em Gallery Settings, venho no comando Gemas na curva, ele vai carregar o plugin e eu vou seguir o que ele está me pedindo. Seleciono a curva, Select Curve. Ele vai aparecer dessa maneira. Está vendo que ele está deitado em relação à superfície? Eu vou pedir para orientar as pedras em relação à superfície. Então, eu venho aqui em Oriente, to selecionar pelos objetos. Eu seleciono o objeto e dou Select Objeto. Agora ele está na posição correta. Primeiro passo, eu calculei esse espaço por uma pedra de 2 pontos. Então, uma pedra de 2 pontos, em milímetros, ela tem 1,6. Então, eu posso ir subindo até 1,6. Pronto. Agora eu tenho uma pedra de 1,6. Reparem que eu tenho aqui um pequeno espaço para a pedra não ficar colada nessa borda de proteção. O que eu vou fazer agora? Eu venho no estilo de distribuição das pedras e vou ligar a opção Mirror. Free Mirror. Por quê? Na hora que eu aproximar essa pedra, ele vai ser sempre espelhado o movimento. Então, eu trago esse aqui bem para o centro. Tá? Então, aproximei. Ele não funciona o OSNAP nesse comando. Então, é interessante a gente buscar sempre a movimentação bem próxima. Aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar as grifas que vão segurar as pedras. Ligo as grifas. Está aqui. Agora, eu vou ajeitar as grifas. Eu vou colocar aqui, tamanho da grifa. Ela já está aqui, 0,5. Qual a altura da grifa? Aqui eu estou trabalhando com 0,4. Eu não gosto de botar a grifa um pouquinho mais alta. 0,5. Terceira opção. Nug, eu gosto de colocar ele mais espaçado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar isso aqui. Nada impede de vocês, se vocês preferirem colocar uma grifa um pouco mais grossa, não tem problema, tá? 0,5 é a grifa com menor espessura que eu trabalho. Então, aqui já coloquei com 0,5. O formato da cabeça da grifa. Clico,
ele já vai me pedir aqui, ó, estilo. Eu gosto de utilizar o estilo 4, essa cabeça mais reta. O que eu vou fazer agora? Vou pedir para criar. Create, ele vai criar toda a pedra e grifa e eu já posso fechar. Ele já cria automaticamente aqui os layers. Agora é o seguinte, eu preciso fazer a união booleana e depois a diferença booleana, onde vão ser os furos das pedras. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou esconder as pedras. Venho aqui na layer dos gemas, escondi. Seleciono todo mundo, lembrando, eu coloquei duas superfícies separadas. Então, primeiro eu vou fazer o join. Depois do join feito, eu vou selecionar todo mundo. Venho aqui na ferramenta de corte e vou pedir para ele fazer a booleana. Tá? Eu vou mostrar para vocês duas opções. Ferramenta de booleana, pelo plugin, seleciono o objeto, depois eu seleciono todas as grifas. E aí ele já fez todo o cálculo e já soldou, fez a booleana dessas grifas. Agora eu vou dar um Ctrl Z e vou fazer, deixa eu só trocar esse de layer para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Change Object Layer. Eu vou soldar, vou trocar aqui para o azul. Pronto. Eu vou soldar sem ser pelo plugin. Eu vou utilizar a união booleana direto do Rhino. Só que para isso, quando eu estou utilizando o plugin, ele cria essas grifas como um bloco. Eu preciso de transformar esse bloco em uma superfície ou polissuperfície editável pelo Rhino. Porque se eu tentar fazer a união booleana agora, selecionei todo mundo, inclusive as grifas, e pedir a união booleana, ele vai estar falha. Eu quero esse e esse. Tá vendo? Ele não entende que isso é uma superfície editável. Ele entende que isso é um bloco. Então eu não consigo fazer. Para isso funcionar, eu seleciono esse objeto, são as grifas, venho em ferramenta de bloco e vou explodir esse bloco. Com isso eu quebro a opção de bloco. Então ele passa de o roxo que ele estava e vai para o cinza. E agora eu posso fazer a união booleana. Selecionei todos eles e faço a união booleana. Pronto. Agora eu transformei todas as grifas e uni junto com o anel. Segunda parte. Ligo as pedras. Ferramenta de corte. Seleciono as pedras. Ferramenta de corte. Clico. Ele vai me pedir algumas preferências aqui. Então, quais são as pedras que eu quero fazer? São essas aqui. Clicou. Ele já aparece automaticamente. Tá? Aqui ele está deixando atravessar a peça. Eu vou mostrar para vocês algumas opções de como eu posso mexer e modificar isso aqui. Primeiro, ferramenta de escala. Ele está, aqui é por porcentagem, ele está quase 100% do tamanho. Então, se eu diminuir, ele vai ficar menor. Se eu aumentar, ele vai passar do tamanho da pedra. Tá? Não quero. Normalmente, eu já deixo isso aqui medida 1. Medida padrão. Tá? Então, a configuração dessa pedra é importante a gente entender que, tipo, até aqui embaixo ele vai estar passando. Então, dependendo da pedra, do desenho, você vai poder ajustar isso ou não. Tá? Isso é opcional. Eu quero deixar a pedra com furo embaixo da peça ou não. Segundo passo. Borda do rondiz da pedra. Eu posso aumentar ou diminuir. Espessura do pescoço que vai fazer o corte. Eu quero, normalmente eu deixo aqui em 0.5, que já vem de default. Beleza. O importante agora é o seguinte, eu não gosto de deixar passar nesse tipo de peça. Então eu venho aqui
e vou recolher um pouquinho. Diminuir um pouquinho, posso diminuir mais, mas daqui a pouco vocês vão ver que eu vou utilizar um outro recurso. Selecionei, mando criar. Criei a peça. O meu está aparecendo esse errinho, close, pronto. Fechei, já apareceu aqui as ferramentas de corte. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente utiliza bastante, que é para deixar essa peça mais leve. Os ourives mais antigos chamam essa ferramenta de jurado. Então, eu vou selecionar as pedras, já vou deixar ela pré-selecionada, e venho aqui, ó, Azure. Quem são as pedras? Antes disso eu preciso fazer um outro detalhe. Esse comando me pede a parte de baixo da peça, que é essa aqui. Eu gosto de soltar, extrair essa superfície. Então, venho aqui em Explode, novamente, botão direito, clico nessa parte e troco. Só vou trocar de cor para vocês visualizarem melhor. Vou escolher aqui, ó, esse verde clarinho, Change. Beleza? Então, vamos lá. Seleciona as gemas. Esse grupo aqui, Select. Seleciona a parte de baixo. Selecionei essa surface, Select. Beleza. Eu posso selecionar o Preview. Ele vai aparecer o desenho aqui. Show. Agora eu consigo mexer em todas essas configurações. Eu vou ser rápido com vocês, depois eu vou melhorando e mostrando com mais detalhe cada configuração. Eu vou diminuir esse corte. Esse corte serve para eliminar peso da peça. A peça ela vai ficar mais leve. Só vou mexer nesse espaçamento agora e vou dar o OK. Crie. Pronto. Agora ele já está criado aqui embaixo. Eu vou juntar novamente a parte de baixo com a parte de cima. Então, selecionei um, Shift, selecionei a superfície toda e vou dar um Join. Para facilitar a minha vida, eu já vou desligar a pedra novamente. Aqui, desliguei a pedra e vou fazer uma diferença booleana. Solid Tools, diferença booleana. Qual é o objeto que eu quero cortar? Esse, Enter. Quem é o objeto cortante? Esse grupo. Seleciono. Eu quero deletar esse grupo depois que aconteceu o corte? Sim. Então, na hora que eu cortar, ele vai acabar o corte, essas ferramentas de corte da pedra vão sumir. Vou dar um Enter, ele vai fazer o corte e sumiram. Esse pontinho laranja que a gente está vendo é da parte aqui de baixo, que agora eu vou novamente utilizar a diferença booleana. Diferença booleana, eu quero esse objeto aqui, menos, dando um Enter, e esse objeto aqui, Enter, ele vai fazer o processo e vai deixar o objeto com esse corte embaixo. O famoso jurado. Ligo as pedras e eu tenho o anel com pedras já desenhado. Tá? Ele já está com a pré-cravação pronta para receber as pedras depois que essa peça for impressa e fundida, e com o jurado que vai deixar essa peça mais leve. Tá? Então, a gente acabou de criar um anel com pedras de 2 pontos e a gente pode escolher qual metal que a gente vai trabalhar. Tá ok? Então, esse foi o anel com pedras de 2 pontos.